Olá, meus amigos, tudo bem? Eu espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Há muito tempo não venho aqui no nosso canal devido a outros compromissos assumidos, seja na faculdade, seja no escritório de advocacia. Mas hoje, antes do findar das luzes, eu acho, desse ano de 2022, foi aprovado dentro da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados um projeto de lei muito importante que atualiza um trecho da CLT e também da norma do regime da Previdência Social, que é de grande valia e importância, que eu já vinha falando há anos dentro de sala de aula, referente à licença maternidade e licença paternidade. Se vocês observarem, licença paternidade sequer tem uma norma infraconstitucional regulamentadora, só tem prevendo 5 dias de afastamento e ponto. E esse projeto de lei número 1974 de 2021, de autoria da deputada Sâmia Bonfim e Glauber Braga, dos deputados, ele moderniza a questão da licença, a começar no nome. Ele altera de licença maternidade, licença paternidade, para licença parentalidade, que passa a ser um direito daquele que exerce parentalidade sobre a criança ou adolescente, e não mais só da mãe ou só do pai, no caso da licença paternidade. Então, esse projeto, caso a Câmara dos Deputados aprove da forma original de sua redação, e caso seja sancionado pelo presidente da República, ele venha modernizar esse benefício que é concedido aos trabalhadores e ampliá-lo, tá? Então eu vou trazer alguns pontos interessantes para vocês nesse vídeo, já para que comecemos a familiarizar. Primeiro, o termo parentalidade. A parentalidade, na verdade, ela é considerada o vínculo socioafetivo, não só o vínculo biológico, vínculo sanguíneo, mas também socioafetivo, maternal, paternal, também de adoção ou qualquer outro vínculo que resulte na assunção do papel de realizar a atividade parental. O que é isso? Todo aquele que se imiscuir, que estiver na função de cuidado com aquela criança ou adolescente, será considerado para os fins da legislação trabalhista a partir de agora. É a pessoa de referência. E quem é a pessoa de referência? Aquela que se compromete legalmente ao exercício da parentalidade, estando sujeita às responsabilidades atinentes ao descumprimento dos deveres. Ou seja, não é só bônus, tem ônus também. Essa pessoa que assumir a responsabilidade pela parentalidade, ela terá o bônus de folgar, de uma licença no seu trabalho, mas também deverá responder por toda a responsabilidade como se pai ou mãe fosse, ainda que não o seja, tá? O artigo 2º desse projeto de lei, ele conceitua o que seria então a licença parental. Observem, a licença parental consiste na ausência obrigatória do trabalho pelo período de 180 dias, a contar do nascimento da criança, dependente de seus cuidados, sem prejuízo de emprego ou salário. Isso significa dizer que a pessoa, então, terá 180 dias de estabilidade e também de remuneração para que ela possa obrigatoriamente se afastar do trabalho para os cuidados com aquela criança ou adolescente. E eu falo adolescente em todos os momentos, vocês perceberam, por um detalhe interessante. Essa lei também abarca aqueles pais adotantes, ou aqueles que obtiverem guarda para fins de adoção. Portanto, no caso da guarda para fins de adoção ou da adoção direta, independe da idade daquela criança, que já poderá ser inclusive adolescente. E esse direito do afastamento por 180 dias sem prejuízo do emprego ou do salário também estará garantido para essa pessoa adotante ou a guardiã para fins de adoção, tá bom? E outro detalhe interessante do projeto de lei, ele não só será um direito do empregado, mas também daqueles trabalhadores autônomos e ainda dos servidores públicos. Tá? Por quê? Porque ele altera diretamente lá na norma da Previdência Social essa questão do benefício da licença parentalidade. Duração de 180 dias, a partir da data do nascimento, sendo um direito da mãe
né, no caso da gestante, se afastar antes do nascimento, para que ela possa então se preparar. E outra inovação da lei, que se aprovado com esse texto, vai ampliar, vai dobrar, vai duplicar o benefício. Como assim, Jorge, duplicar? Por quê? Porque até 2 pessoas responsáveis por aquela criança ou adolescente deverão, não é poderão, tá? Deverão compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, se afastar do trabalho para os cuidados com aquela criança ou adolescente. Jorge, mas eu sou empregador, eu não tenho a menor condição de pagar esse salário parentalidade por 6 meses para o pai e para a mãe, que não estarão trabalhando comigo. Acalme-se, na verdade, a norma traz como pagador de referido benefício a autarquia previdenciária, ou seja, o INSS. É um dever da autarquia do INSS referido ao pagamento, tá bom? A forma como será feito esse custeio, bom, a norma não traz claramente, mas eu penso que será mais ou menos como hoje acontece. O empregador antecipa diretamente ao empregado em gozo da referida licença e ele mesmo já promove a compensação disso nos repasses tributários que ele deve fazer para a União, tá bom? Se for, a norma não esclarece, mas já que ela não traz especificamente, então provavelmente será como hoje acontece com a atual licença maternidade. É importante dizer que no caso de nascimento da criança prematura, a norma também estabelece, esta norma não, o projeto de lei, digamos, melhor dizendo, ele também estabelece que, nesse caso, a licença vai ter início a partir do parto desse prematuro e se estenderá por período igual ao da internação hospitalar do prematuro. Ou seja, esse tempo de internação não vai descontar da licença, vai contar essa internação e depois, pelo mesmo período de internação, vai iniciar-se então a contagem dos 180 dias. Jorge, mas e se pai e mãe da criança, que seriam os exercentes da parentalidade, faltarem? E se eles morrerem? Como é que fica essa questão? A norma traz também a alteração do artigo 392B da CLT, falando o seguinte: em caso de morte de ambas as pessoas de referência da criança ou adolescente, é assegurado à pessoa trabalhadora que passe a exercer a parentalidade o gozo da licença por todo o período de licença parental. Olha só, gente. Aquela pessoa que passar a cuidar da criança receberá e terá garantia no emprego durante todos os 180 dias da licença. Tá? É importante porque a norma visa, logicamente, resguardar aquela criança, os interesses e os direitos daquela criança. Portanto, nada mais justo, não é? E também traz a alteração entre o parágrafo 3º do 394A, que fala o seguinte, que é a questão da atividade. Se a atividade daquela mãe não for considerada salubre, tá? Para o tempo da amamentação, digamos assim, ela ficará afastada e terá direito de receber o salário parentalidade durante todo o período de afastamento, até que aquela atividade seja então considerada salubre. Bem interessante também outro detalhe, que é a alteração do inciso 10 do artigo 473 da CLT. O artigo 473, para quem não se recorda, é aquele que fala das faltas ao serviço, das faltas justificadas, não é? O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Como passará a ser a redação do inciso 10 desse artigo, caso o projeto de lei passe, né, pelos trâmites legais e seja aprovado? O empregado poderá deixar de comparecer ao trabalho sem prejuízo de salário todos os dias, quanto forem necessários, mediante apresentação de atestado médico para acompanhar consultas e exames complementares durante o período de gestação da criança em relação a quem exerça parentalidade. Veja bem, é o atestado de acompanhante, que hoje não abona falta, que passará a abonar no caso do acompanhamento aí do pré-natal. E não só da gestante, mas também daquele pai
que acompanhe e exerça assim a parentalidade. Lembrando que o artigo 3º do projeto de lei prevê que é compulsória a licença parentalidade e para 2 exercentes dessa parentalidade, não só um. Realmente, um projeto de lei ele é relativamente extenso, são 30 artigos, 33 artigos, que passarão a vigorar 180 dias após a votação, ou melhor, a sanção presidencial, né, que ele é de iniciativa do Poder Legislativo, e que realmente vem a modernizar o que a nossa legislação prevê hoje para esse afastamento. Hoje, nós temos a licença paternidade, que são 5 dias, imediatamente após o nascimento, e maternidade, que são 120 dias após o nascimento. E temos alguns textos em separado para a questão do adotante, para a questão daquele que obtém a guarda para fins de adoção, mas de uma forma não muito, eu poderia dizer, objetiva, não é? E com a aprovação desse projeto de lei, realmente nós teremos aí uma modernização, como já acontece em vários países da Europa, principalmente, nos quais o pai, alguns têm a divisão, o pai tira 2 meses e a mãe outros 2, outros dá o período integral e um dos 2 escolhe quem se afastará para gozo da licença. No nosso caso aqui, ele amplia, não é? Ele dá o direito, na verdade, eu volto a dizer, gente, perdão pelo vídeo às vezes longo, mas é importante a gente esclarecer esse detalhe do texto que foi submetido à aprovação. É obrigatória a concessão de licença parental remunerada de 180 dias a partir do nascimento, adoção ou do fato gerador da licença parental para cada pessoa de referência da criança ou adolescente, limitada ao máximo de 2 pessoas, sem prejuízo do emprego ou salário para o desempenho da atividade parental. Essa será a nova redação do 392. Então, atenção, passa a ser obrigatória, não depende de requerimento, é obrigatória. O prazo passa para 180 dias e ela será concedida para até 2 pessoas de referências. Então, são 3 pontos aí fundamentais que mudam, né, na redação do 392 da CLT e que modernizam esse benefício. Eu não poderia deixar de, antes do fim de 2022, trazer essa notícia. O projeto de lei, ele está hoje, o trâmite dele, ele está aguardando o parecer de 4 comissões da Câmara dos Deputados. Já foi aprovado pela primeira, que é a Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, passará agora pela Comissão de Orçamento e Finanças, Comissão de Previdência Social e, se não me equivoco, a Comissão de Constituição e Justiça, a última, para então passar a seguir os passos normais de sua tramitação e ser encaminhada então à Presidência da República para a sanção. Aguardemos cenas do próximo capítulo, torçamos, não é, para a modernização da legislação trabalhista, é sempre importante. Lembrando aos empregadores que não se onerarão mais em sua folha, já que este custeio será feito pela Previdência Social. Lembrando aos trabalhadores que ainda não é um direito exigível, ainda está em trâmite, porém é importante já termos noção do que vem por aí. Aguardemos cenas do próximo capítulo e eu não poderia deixar de desejar um Feliz Natal, um próspero 2023, dizendo que eu hoje peguei o telefone para fazer essa gravação, na verdade, para fazer a gravação de um novo quadro que eu pretendo fazer no nosso canal, tá? Mas aí, quando me deparei com a aprovação desse projeto de lei, falei, não, vou deixar para começar em janeiro e hoje falaremos sobre o projeto de lei que está aí, em vias de aprovação. Um abraço a todos, se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações aí, clicando aí embaixo, né, nesse sininho, e todas as dúvidas, sugestões de pauta, o que vocês tiverem, mandem aí nos comentários que eu tenho o maior prazer em responder e trazer aqui para vocês. Meu nome é Jorge Henrique, à sua disposição hoje e sempre.